Samuel, que é o presidente da Câmara Municipal, decretou ponto facultativo em dias de jogo da Seleção Brasileira Feminina de Futebol. É verdade. E aí, só na seleção masculina e a feminina, como é que fica? Tem razão, tem que ser igualdade. Vamos lá, vamos acompanhar. Feminina na Copa do Mundo. É uma equiparação, já que na Copa masculina também é concedido ponto facultativo para a gente torcer e incentivar a nossa seleção, e não poderíamos deixar de fazer diferente com a seleção feminina. É uma política que vem sendo adotada pelo governo federal, diga-se de passagem, uma medida mais do que acertada, é uma forma de reparação também das últimas Copas que tivemos, não teve essa oportunização para que o brasileiro pudesse realmente torcer de fato e de direito por nossa seleção. E aproveitar o espaço e desejar boa sorte a todas as meninas, a toda a equipe da seleção brasileira que vai nos representar na Copa do Mundo. Agora o assunto é sucessão municipal. Vamos falar sobre PSDB, União Brasil, progressistas. Vamos ouvir o que disse o vereador de Teresina, Edson Melo, sobre o assunto. Senador, empresário João Vicente Claudino, que nos honrará bastante. Eu tenho certeza que vai fazer com que o partido se torne mais, de certo, mais dinâmico em Teresina e no estado do Piauí. O João Vicente ainda não se filiou, até a pedido do presidente nacional, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que deve vir a Teresina, que faz questão de vir, e em função da agenda dele, essa data deve ser marcada agora em agosto. Também vem um amigo pessoal do João Vicente, que é o ex-senador e ex-governador Tássio Gereissati, aqui do vizinho estado do Ceará. Senhor Cruz, o vereador Edson Melo falando aí sobre essa proximidade entre União Brasil e PSDB. Eu vou colocar um ingrediente aí nessa história, que é o seguinte, eu conversei com uma fonte aí, e a fonte, pessoal, disse o seguinte: as pesquisas eleitorais, as qualitativas e tal, elas mostram o seguinte, que é uma preocupação da população com a idade do candidato, não pode ser, eles não querem um candidato, assim, majoritariamente, né, não é 100%, claro, não querem um candidato de idade avançada, como também não querem um candidato de idade muito baixa, ou seja, um candidato jovem demais, não é? Mas pode haver uma combinação dos dois, o eleitorado aceita a combinação dos dois. Isso me remete muito a Silvio Mendes e Bárbara do Firmino, né? Douglas. Só para eu colocar aqui, tá, para você entender. Sobre esse assunto, eu conversei com essa fonte, perguntei, mas vem cá, havia um temor do PSDB não aceitar e tal. Aí eu até dizendo no tom assim, dizendo, olha, então finalmente agora está tudo certo, progressistas, União Brasil e PSDB. Aí a fonte me disse o seguinte, mas Douglas, você não acha? Luciano Nunes é um nome bom, é um nome que tem um recall muito importante em Teresina e tal. Mas ali não é... Ele está falando da soma, que segundo ele, Luciano não acrescenta muito em termos de eleitorais e de voto com o Silvio, porque são da mesma origem ali, do mesmo grupo. Douglas, pelo que a gente conversou em bastidor, essas pesquisas, né, qualitativas apontam a exigência do eleitor de Teresina por um candidato que traga solidez e confiabilidade. Silvio Mendes foi prefeito, né, teve a sua avaliação, então um perfil que se enquadraria neste cenário, e Luciano Nunes traria esse perfil de sobriedade, né, de mais solidez à chapa. O Edson Melo também falou sobre a possibilidade aí de João Vicente estar ao lado de Silvio. Eu diria que no termômetro, Douglas, o pêndulo está mais neste momento, né, é possível falar só de momento, mais próximo de Silvio do que de Bárbara, mas o PSDB, o Progressistas e União Brasil têm tomado um cuidado muito grande para não haver aí ruídos, né? E eu acrescentaria também o PL nessa composição, sempre que falo o Edson Melo coloca, mas como a gente destacou no Portal Dia, Douglas, eu abri aspas para Edson Melo, Luciano Nunes seria um bom candidato a vice-prefeito, foi o que ele disse para a gente, e o PSDB vai seguir sim pleiteando essa vaga. Sim, um bom candidato a prefeito, mas a questão da composição é questão de nicho eleitoral. Os dois vêm do mesmo nicho eleitoral. Não haveria uma combinação onde um soma de um lado e o outro soma de um outro lado. Sua opinião, Otávio? Olha, Douglas, é o que eu ia dizer.
Se você pega Silvio Mendes e Luciano Nunes, eles estão no mesmo campo político e até partidário. O Silvio tem muito a cara do PSDB. A deputada Bárbara tem a favor de si a Assembleia Legislativa, uma deputada estadual de mandato, tem um palanque natural para se apresentar, tem mais abertura na periferia de Teresina, e foi quem, entre Bárbara e Luciano, Bárbara foi quem mais recentemente disputou um pleito, que foi a eleição de deputada estadual, e traz consigo também parte do legado do pai, o ex-prefeito Firmino Filho. Então, se colocar numa balança Bárbara e Luciano Nunes para essa escolha de vice, está pendendo para o lado de Bárbara do Firmino por esses e outros pontos. Luciano já faz algum tempo que está fora da política, participou timidamente dessa última eleição para o governo do estado, então Bárbara tem mais solidez nesse momento da disputa. Claro, esse cenário pode mudar, mas nesse momento o nome de Bárbara é mais sólido para uma possível vice de Silvio. Há quem diga aí que eu ouvi falar, né, aliás, que essas histórias aí dos encontros da deputada estadual Bárbara do Firmino com outros pré-candidatos, não tem, eu soube que não tem deixado o doutor Silvio Mendes, o pessoal do União Brasil e do Progressistas muito satisfeitos não, viu? Verdade, Douglas. Boa tarde a você, aos colegas e telespectadores. Inclusive, nós gravamos sobre isso com o vereador Edson Melo, que é o presidente do PSDB de Teresina, para que ele avaliasse como é que ele enxerga essa movimentação da deputada Bárbara fora do grupo, fora da ala que ela faz parte oficialmente. Será que isso traz algum desconforto, alguma insegurança ou desconfiança? Porque o que nós temos visto é que os componentes, os expoentes do Progressistas, do União Brasil, do PSDB e a quem sabe do PL, estão de fato coerentemente unidos, sempre juntos, na mesma mesa, nos mesmos encontros, nos mesmos eventos, falando com um discurso unificado. Agora, a partir do momento que ela, enquanto deputada estadual, enquanto uma pré-candidata a prefeita, transita por outras alas, isso pode realmente deixar alguém com o pé atrás. Foi motivo de pergunta que eu mesmo fiz ao vereador Edson Melo. Para uma outra questão para a gente passar a regra, é o seguinte, eu conversei com o deputado federal Júlio Arcoverde. Nós vamos ouvir uma parte da entrevista hoje, uma parte na segunda-feira, assim como nós vamos também na segunda repercutir essa questão do vereador Edson Melo sobre a deputada estadual Bárbara do Firmino. Então eu conversei com o deputado federal Júlio Arcoverde sobre o Progressistas no interior do estado, nas cidades importantes do interior do estado. Vamos acompanhar o que disse o deputado. A gente tem dois pré-candidatos, a deputada Bárbara pelo Progressista e o doutor Silvio, que tem uma história política na cidade de Teresina pela União Brasil. A gente tem que ter essa união dos dois, junto com o PSDB e outros partidos, para que a gente possa se fortalecer nessa caminhada da oposição. A gente fez algumas pesquisas no primeiro semestre. Nós estamos fazendo agora no início de agosto uma grande pesquisa qualitativa e quantitativa, e a partir dessas pesquisas a gente fazer uma avaliação e sentar com nossos dois pré-candidatos, o doutor Silvio Bárbara, e analisar qual é o melhor, aquele que poderá ser cabeça de chapa e o outro vice. O PSDB é um partido aliado do União Brasil e do PP. Eu acho que o PSDB é um partido tradicionalmente de oposição, e a gente vai ter que sentar e conversar. Tem uma chapa de vereadores, a gente precisa montar essa chapa. Eu acredito que nada impeça que um partido possa ocupar a cabeça de chapa para ser prefeito, a vice-prefeitura e uma chapa proporcional forte para eleger grandes vereadores. Na verdade, eu tinha falado do interior, a gente deixa para segunda-feira a fala do deputado Júlio Arcoverde ele fala sobre Picos, sobre Parnaíba, sobre Floriano, na segunda-feira. Vamos repercutir então sessão municipal em Teresina, na esteira aí do que já trouxe o Tássio, aliás, e o Otávio. Tássio Cruz, deputado federal Júlio Arcoverde, endossando inclusive essa proximidade aí, PSDB e Progressistas, União Brasil, né? É uma chapa que já está praticamente desenhada, né, Douglas? Só um detalhe. Aí nós estamos falando de Silvio Mendes, candidato a prefeito, e Luciano Nunes, vice, né? Quer dizer, Bárbara fora, né? Resta saber como fica o Progressistas nesta composição
né, Douglas? E é uma chapa praticamente desenhada, né, que nós devemos ter 4 das maiores siglas do Brasil, que deve ter uma composição muito robusta, com muito tempo de TV e uma sustentação forte a essa candidatura que pode ser de Silvio ou de Bárbara. Você vê que o deputado federal Júlio disse, a conversa disse assim, olha, não tem problema, um lança o majoritário, o outro lança a vice e o outro partido lança ali uma chapa forte para eleger uma boa bancada de vereadores, ou seja, aí entra um componente interessante, né? Que a coligação tem a preocupação de, já que um ou outro partido ficou fora da composição majoritária, que haja um investimento na chapa proporcional para compensar. Tem novidades nessa fala do deputado Júlio, Douglas. A primeira é que, pela primeira vez, ele admite que o Progressistas pode sair como vice nessa composição. E o segundo ponto é que... Talvez nem como vice, porque aí se a gente falar de Silvio Mendes, do União Brasil e Luciano Nunes do PSDB, talvez nem como vice, né? Mas ele coloca, por exemplo... O critério, uma grande pesquisa. Ele cita uma grande pesquisa, Quali e Quant, para definir, para ver como é que está o humor do eleitorado de Teresina. E o segundo ponto de destaque é esse, do partido que ficar de fora da composição central, prefeito e vice, pode abrigar os candidatos a vereador. O que é muito difícil, nesse momento, você enxergar todo esse grupo saindo apenas com uma chapa de vereador. É possível que PSDB, o detalhe dele é o seguinte, tenham as suas. não, os outros vão lançar, mas que aquela chapa ela tem uma certa compensação, uma certa vantagem em termos proporcionais do que as outras que são contempladas com candidato a prefeito e vice. E vice. Eliezer Rodrigues, o Otávio falou aqui isso vai depender aí das pesquisas. Você falou de humor, foi, Otávio? Humor que você falou aí, não? O humor do eleitorado. Eu estou preocupado com o humor do doutor Silvio, viu? Esse humor do doutor Silvio conta muito, viu? Com certeza, ele precisa estar muito disposto, muito Não, disposto ele tá. Eu estou falando do humor do doutor Silvio para vice, que eu estou meio assim achando que... Douglas, eu diria, em linhas gerais, que essa ala dos progressistas, PSDB, União Brasil, deve encarar como uma obrigação vencer a eleição para a Prefeitura de Teresina. Por quê? Perderam a nível nacional o governo, perderam a nível estadual, então a Prefeitura de Teresina representaria uma sobrevida política para essa ala, para esse grupo. Eu arrisco dizer bem rapidamente que representa uma virada de chave, recoloca o grupo todo no cenário político de forma competitiva para 2026. Né? Exatamente, então é um passo necessário para esse grupo que ainda tem a sua militância, que tem a sua marca, que tem o seu legado. Então a composição de chapa ela precisa ser muito assertiva, não pode ser baseada só em sentimentos e especulações, tem que ter realmente um parâmetro bem firme, balizador, pragmático, para evitar aí tiros no escuro. Agora, só encerrando aqui, dizer o seguinte, não sei se você concorda que é assim. O Tassi levantou bem essa questão, aliás, também vocês conversaram com o vereador Edson Melo sobre essa história da deputada estadual Bárbara do Firmino, o seguinte, não tem problema nenhum em conversar com quem quer que seja. A questão por exemplo, a possibilidade. Né? Então, assim, aí eu pego o que disse o Otávio e o Tassi nesse aspecto das conversas e a palavra pragmatismo que foi dita pelo Eliezer. Por exemplo, a possibilidade de Silvio Mendes ou de alguma união de PT com Progressista União Brasil, não existe. Não. Então, para que, por exemplo, você está lá, tirou foto, que eu estava passando com fulano de tal do PT, ou do MDB, ou do... Não dá, esse é um campo. Então, é hora de você afunilar para as áreas e os cenários, os campos que você conta efetivamente para a eleição. Como o Eliezer, pragmatismo, eu vou contar. Como é? Vamos lá. É o quê? De certo. PSDB, Progressistas, União Brasil, eles querem contar com o PL e lógico que outros partidos virão também. Então pronto, vamos afunilar sem perder mais tempo com outras coisas. Entendeu? Porque aí isso fica gerando repercussão, gerando... E a oposição ela tem que se antecipar na decisão. Exatamente, tem que se antecipar. Então é preciso também ter muito pragmatismo nessa hora também e deixar de perder tempo. Obrigado, Tassi, obrigado, Otávio, obrigado, Eliezer. Segunda-feira tem comando geral, né, Eliezer? Tem a partir das 6 horas da manhã na FM o Dia, a partir das 7 transmissão também pela O Dia TV. Monetizando todo o tempo. E depois... Segunda-feira, na sequência, você tem o Jornal Dia no Ar, que é a sequência do jornalismo da FM O Dia.
A você, muito obrigado pela audiência, pela companhia na semana inteira. Acompanhe toda a programação o Dia TV nesse final de semana, os nossos programas. E se Deus quiser, a gente volta na segunda-feira. Bom final de semana, muito cuidado. Até lá.